Olá, Bruno Sampaio, seja muito bem-vindo ao Vendas de Alto Valor e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a regra número 1 para fechar mais vendas de consultoria, coaching ou serviços. Essa é a regra número 1 porque é a coisa mais importante para qualquer venda, não só vendas de alto valor, mas toda e qualquer venda que você fizer. Se você não fizer isso, você diminui drasticamente as chances de fechar. Por outro lado, apesar de ser a coisa mais importante também, é um dos maiores erros que a maioria das pessoas, dos profissionais, dos empreendedores cometem durante o fechamento de vendas. Justamente por não saber sobre isso, eles acabam cometendo, e também por causa da natureza humana, que infelizmente, naturalmente, funciona da maneira errada. Eu vou explicar para você exatamente o que é, como funciona e como fazer da forma correta, ok? Então, a regra número 1, a coisa mais importante em toda e qualquer venda é o controle. Como assim controle, Bruno? É você manter o controle da ligação. Esse é o segredo número 1, a regra número 1 para fechar uma venda, para persuadir alguém a fazer alguma coisa, você tem que manter o controle da situação. Controle, pelo seguinte fato de que nada se vende sozinho, ok? Nenhuma venda ocorre por acaso. Para uma venda ocorrer, você precisa pegar o prospecto do ponto A e levá-lo, conduzi-lo até o ponto B, porque ele não vai sozinho. Então, vamos supor que a venda perfeita seja uma linha reta, né, do ponto A ao ponto B, é a venda perfeita, uma linha reta. Porém, no mundo real, a maioria das vendas não são assim. Então, ao invés de seguir reto para o ponto B, normalmente o prospecto tende a desviar. Ele puxa para um lado, puxa para o outro, quer esconder preço, quer pensar, ele tenta desviar, né, dessa linha reta, e a sua função, o seu trabalho como profissional é trazer o cliente de volta para essa linha reta e em direção ao ponto B. Claro, se você presta um bom serviço, se você sabe que realmente pode ajudar aquele cliente, tudo que você tem que fazer é mostrar a ele que você realmente pode fazer isso, e isso é feito, claro, na conversa de vendas. Mas ok, então como você mantém um controle? É muito simples. Aquele que faz as perguntas controla a ligação ou a conversa de vendas. Então, só para você ter uma ideia, que isso não funciona só em vendas, se você prestar atenção numa sala de aula, por exemplo, quem é que faz a maioria das perguntas? É o professor. Num julgamento, quem faz as perguntas é o juiz. Num consultório, quando você vai ao médico, você senta lá e ele faz as perguntas e você responde. Se fosse o contrário, em todas essas situações, você teria o controle, né? Você vai no tribunal e você fica perguntando o juiz e questionando tudo. Não é assim que funciona. Você não vai ao médico e você fica questionando o médico. Pode até ser que isso aconteça, mas o médico vai ser o pior médico do mundo. Então, o médico é quem deve fazer as perguntas. Assim como quando você é o profissional, você é o expert, você é o especialista e o cliente vem até você, ele tem um problema e você tem a solução. Seu trabalho é fazer as perguntas certas para diagnosticar o problema dele e aí sim prescrever uma solução e então oferecer a sua solução e fechar a venda, certo? Por outro lado, se o cliente fizer as perguntas, a maioria das perguntas, tá? O cliente fica fazendo pergunta e você responde. O cliente pergunta, você responde. O que é que isso acontece? Isso faz com que o cliente conduza a ligação, porque ele vai perguntar o que ele quiser, então ele vai falar sobre o que ele quiser. Então, ao invés de falar sobre os serviços, quais são os principais problemas dele, onde é que ele quer chegar, ele vai conduzir para você, ele vai conduzir para outras áreas que não vão levar a nada, só a perda de tempo de ambos os lados. Então, porém, como eu falei, na natureza humana, quando a pessoa chega e vem até a gente e fala, como é que você trabalha? Naturalmente a gente diz, nossa, a minha empresa é assim, 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 assim. Ah, que legal. E me fala um pouquinho sobre o seu método. E aí você, meu método é assim, 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 assim. E você fica se explicando. E ele faz a pergunta e você fica se explicando. Isso acontece porque naturalmente a gente, primeiro, quer mostrar o nosso valor, a gente naturalmente sempre quer se vender e a gente acha naturalmente, tá,
que fazendo isso, que quando respondendo a pergunta do cliente da melhor forma possível em detalhes, a gente vai fazer com que ele compre, quando na verdade é o contrário, ou às vezes o cliente vem para uma ligação em busca de informações para ele poder resolver o problema sozinho. Então ele sabe que você é um especialista e normalmente ele acha que o problema dele é simples, é só alguma mudança no funil, é só alguma mudança no processo, é só uma mudança na alimentação. Ele acha que o problema dele é simples, é só porque ele não sabe o que é. E muitas vezes ele vem para essa ligação ou para essa conversa, essa reunião, na tentativa de sugar essa informação de você para ele poder resolver sozinho ou de repente com outro cara que cobre mais barato. Então, é sua função manter o controle e fazer as perguntas certas, certo? E aqui vem uma dica valiosíssima agora para você, que é o segredo para você conseguir manter esse controle o tempo todo. Por quê? Porque naturalmente, se o cliente estiver interessado, ele vai fazer perguntas, né? Ele vai querer saber como funciona e tal. E você tem que responder as perguntas dele na maioria das vezes. Mas o grande segredo, e aí você pode anotar isso ou tatuar em você, porque o segredo, se a regra número 1 é manter o controle, isso é o que você tem que fazer para manter o controle, ok? É o seguinte, sempre responda uma pergunta com outra pergunta. Então, quando o cliente fizer alguma pergunta, você tem duas opções. Ou você automaticamente redireciona essa pergunta já com uma outra pergunta, ou você responde e depois redireciona com a outra pergunta. E aqui eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o cliente pode chegar para você e dizer: "Oh, legal, me fale sobre seu serviço. Quais são os serviços que você oferece?" E aí você nem sabe o que a pessoa quer. E você não pode ficar perdendo tempo se vendendo. Eu faço isso. Repare que ele está dando uma ordem e você está executando. Então ele está mantendo o controle. Uma pergunta é uma ordem e você está executando. Então o que é que você faz num caso desse, por exemplo? Quais são os serviços que você oferece? Você fala, é uma boa pergunta. Mas veja, fulano, eu tenho vários serviços. Nossa empresa trabalha de forma customizada. E por conta disso, é melhor que eu entenda um pouco melhor a sua situação. Preciso fazer algumas perguntas para entender um pouco melhor a sua situação e aí a gente poder ver o que melhor se encaixa para você e não perder o tempo de nenhum de nós dois. Ok? Tá justo? Então, me fale um pouquinho sobre qual é o seu maior desafio no momento. O que é que você está buscando? Por que é que você veio até mim? O que é que motivou você a... Entendeu? Tudo isso são vários exemplos separados. Mas você reconhece a pergunta e redireciona com outra pergunta. Então, mais um exemplo. Sei lá, o cara pode chegar perguntando preço, por exemplo. Mas quanto é que você cobra? Tem muita gente que já chega perguntando, ok, pô, legal, eu vi aqui uns vídeos seus, mas eu quero saber quanto é que você cobra. E o preço, para você fechar uma venda, você também tem que falar o preço na hora certa, né? Isso vai para um outro episódio, mas aqui vai mais uma dica valiosíssima para você driblar esse momento, que é o seguinte, se ele já chegar perguntando o preço no início, você faz o seguinte, eu não cobro barato, mas vem cá, preço é a única coisa que você está buscando? Porque se for, eu não sou o mais barato. Se for, eu recomendo você a meus concorrentes. Eu tenho umas pessoas para indicar porque eu não sou barato. Então, é só o preço que importa para você? Então, veja que você não só redireciona, mas você redireciona de uma forma elegante, onde você já se posiciona como um melhor. Você não está ali só por preço. Você não é barato, você é caro. E geralmente quem é mais caro é porque faz um serviço melhor. E aí o cliente vai responder, sim, é só preço. Então, ok, tchau. Ok, então, sinto muito, mas não posso lhe ajudar. Eu tenho aqui alguns clientes concorrentes que eu posso lhe indicar. Ok, você não perde seu tempo. Se ele disser, na maioria das vezes ele vai dizer, não, eu só quero saber um pouquinho, só para ter uma noção. Você fala, certo, ok, eu entendo perfeitamente, mas para a gente ter uma noção do preço, eu preciso fazer algumas perguntas, né, para entender melhor qual é o seu problema, como eu posso lhe ajudar. E aí, depois disso, a gente pode falar sobre o preço para que caiba no seu orçamento, que fique da melhor forma possível, ok? E ele vai dizer ok, e aí você retoma o controle da situação. Simples, elegante e que ainda posiciona você. Então é isso. Essas foram algumas dicas muito simples, porém muito, muito poderosas e que fazem a diferença entre fechar a venda ou não. Então, se você ouvir as suas conversas, se você grava as suas conversas de vendas, veja quem faz a maior parte das perguntas.
porque esse com certeza é um dos problemas que você deve estar enfrentando, pelos quais você não fecha mais vendas, certo? Outra coisa antes de finalizar, eu gostaria mais de me comunicar com você que está me ouvindo. Então, eu queria conhecer você um pouco melhor, queria interagir um pouco mais, queria responder mais perguntas. Então, vamos combinar um canal de contato. Eu queria que vocês mandassem um e-mail. Você que está me ouvindo agora, você tem uma dúvida, você tem um comentário, você tem uma sugestão, envia um e-mail para contato@brunosampaio.com. Ok? Apenas .com, certo? Então, contato@brunosampaio.com. Manda um e-mail, vamos se conhecer, vamos interagir, manda sua dúvida. Eu estou num projeto novo, grande, que vai envolver todo o Brasil, com palestras e treinamentos e livro, e eu quero muito que vocês também façam parte disso. Então, manda um contato, vamos interagir, ok? E eu também quero saber qual a sua opinião, o que é que você acha do podcast, quais são as suas maiores dúvidas, os seus maiores problemas com vendas, para que eu possa também fazer novos episódios para lhe ajudar, certo? Então a gente fica por aqui nesse episódio. Até o próximo.